Bom dia, galera! Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a descolonização e os conflitos regionais. E nós vamos estar relatando principalmente a questão da África e da Ásia. A África e a Ásia, elas foram alvos do que a gente chama de neocolonialismo, imperialismo, ou seja, era a época em que quanto mais território você possuía, mais poder. E eles buscavam, lá no século XIX, com essa questão do neocolonialismo e do imperialismo, anexar cada vez mais territórios para que essas colônias elas movimentassem a economia da metrópole, Então eles buscavam recursos naturais, eles buscavam mão de obra barata para poder lucrar com isso. Os principais, os pioneiros desse neocolonialismo e do imperialismo eram a Inglaterra, a Alemanha, Portugal e França, que colonizavam os outros países, para explorar aí os seus recursos naturais e sua mão de obra barata. Em 1855, nós tivemos a Conferência de Berlim. E a Conferência de Berlim partilhou a África em diversos pedacinhos, em diversos países. Só que essa Conferência de Berlim, ela foi um grande desrespeito aos povos africanos, porque ela não respeitou as etnias. Eles pensaram na questão da África, como todos serem iguais, idênticos, só que a África possui diversos grupos étnicos diferentes. Então, na Conferência de Berlim, eles dividiram a África sem se preocupar com essas diferenças étnicas. Com o fim lá da Segunda Guerra, em 1934, de 1934 até 45, esses países imperialistas, eles tiveram que começar a arcar com as suas próprias reconstruções. E aí eles começaram a perder o domínio sobre a África e a Ásia, porque eles começaram a se reerguer, a criar maneiras de se reerguer, e aí perderam esse foco na questão do imperialismo, da colonização, porque eles precisavam se reconstruir. Após esse movimento aí da Segunda Guerra, a gente tem a criação da ONU, lá em 1945. E a criação da ONU vai ser um dos grandes motivos que vai levar a essa descolonização, porque o objetivo da ONU era colaborar com o desenvolvimento dos povos e estabelecer a paz, evitando conflitos armados, criando soluções para esses conflitos, buscando criar estratégias para conversar e resolver qualquer problema que se tenha entre os países. Então a ONU, ela foi criada com esse objetivo. Com isso, ela começou a pressionar essa questão da descolonização, porque ela não era a favor da questão da desigualdade, da dominação, de castigos físicos. Então, por isso, ela foi uma grande posição, um grande órgão que ajudou nesse processo de descolonização. E aí nós vamos falar um pouco sobre a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung, ela vai acontecer na Indonésia, em 1955, e ela vai ter diversos países, tanto da Ásia quanto da África, participando, foram 29 países, participando para procurar estabelecer uma política favorável para a descolonização. Então, eles estavam buscando, criar aí um plano, que esse plano fosse favorável a esses dois continentes, para que eles pudessem se emancipar, se tornar independente, deixar de pertencer aí a essas colônias. E aí, nós temos nesse contexto político internacional, nesse mesmo momento, a Guerra Fria, a ascensão da Guerra Fria. E aí nós vamos criar o que a gente chama de nomenclatura, O objetivo dessa Conferência de Bandung foi estabelecer uma política favorável para a descolonização desses países, estabelecer uma nova força política para esses países, da África e da Ásia, e definiu esses países, deu nome a esses países como países de terceiro mundo. O que seria esse contexto aí dos países de terceiro mundo? Porque nesse período a gente está em pleno desenvolvimento da Guerra Fria. E essa nomenclatura, países de terceiro mundo, ela foi dada para aqueles países que não tinham nenhum acordo formal desse contexto da Guerra Fria. Então, esses países eles não tinham alianças, não se aliaram a nenhuma das duas superpotências da Guerra Fria, que seriam os Estados Unidos e a União Soviética. Então, eles não se aliaram nem ao capitalismo e nem ao socialismo, Então, por isso, o nome dado a esses países não alinhados são países de terceiro mundo.
E aí essa conferência de Bandung, ela deu um espírito libertário, né? Ela começou a libertar, procurar fazer um processo de descolonização dessas duas colônias, tanto da África como da Ásia. Só que esses dois momentos, gente, os dois processos de descolonização, eles não aconteceram ao mesmo tempo, tá? E aí nós temos aqui a queda dos impérios coloniais, né? Que após, a gente já até falou sobre eles, após a Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a se preocupar com a questão da sua reestruturação econômica e por isso eles acabaram deixando de lado essa questão da colonização, do imperialismo, tá? E aí nós tivemos a queda de vários países coloniais, inclusive aí a Guerra do Vietnã. E nós vamos falar agora sobre quais as consequências dessa colonização. O que essa colonização, essa descolonização, ela vai deixar aí de legado, né, para a África e para outros países? Primeiro, quando a gente teve essa conferência de Bandung, a intenção, os pontos fundamentais, né, dessa conferência era a soberania e a autodeterminação desses países da África e da Ásia, a igualdade racial, que eles pudessem elaborar suas próprias leis, era colocar esses países em acordos internacionais, enfim, era fazer com que esses países eles chegassem ao próprio patamar de um outro país independente, sem nenhuma diferenciação. E aí, quais são as consequências, né, que a gente pode dizer desse processo de descolonização? Esse processo de descolonização, gente, ele vai gerar sérias consequências. Primeiro, né, a gente vai ter diversas guerras civis que vão devastar os países. Por quê? Porque quando os europeus eles abandonam esses países após a descolonização, começa a haver uma carência de governo organizado. Então começam a haver conflitos políticos, conflitos religiosos, para saber quem vai assumir, qual vai ser o governo que vai entrar em vigor. Também começam a haver conflitos étnico-raciais que são existentes nesses países, tá? Até os dias atuais. Então nós, né, apesar de todo esse processo de descolonização da África e da Ásia, que a Ásia vai acontecer mais rapidamente, né? E a África vai acontecer mais lentamente, mais em efeito dominó, né? A gente pode perceber que eles se emancipam, mas que há uma consequência, né, desse processo de emancipação que faz com que comece a haver conflitos internos para que eles possam tentar se organizar e reestabelecer um poder.